Hoje, no Investigação CM, novos casos dramáticos de quem tomou a vacina da Covid-19 e viu a vida mudar de um dia para o outro. Vítimas que ficaram com sequelas graves e incapacitantes e que agora não calam a revolta por todos os planos adiados e, em muitos casos, pela vida transformada num autêntico inferno. Lina Domingues procura respostas para as doenças que associa à vacinação e, por isso, o caso ganhou um novo rumo. Para que seja feita justiça, decidiu avançar com uma ação contra o Estado. Lina Domingues é o rosto desta história. Tem 54 anos e sofre dores agonizantes que surgiram na sequência de uma embolia pulmonar. Mas o sofrimento não é sentido apenas por ela. A sua mãe, com 86 anos, luta também contra graves problemas de saúde que acredita serem consequência da vacinação. Juntas, enfrentam não só as sequelas físicas, mas a angústia de não encontrarem respostas. Muito difícil, Patrícia, quando, como não se bastasse um caso, ser assim, dois tão graves. E, na realidade, ela chegou ao médico e o médico disse, mas isso passa. Porque eram também conhecidos na altura que um dos efeitos da vacina eram os carocinhos nas axilas. Isso passa, isso passa. Isso foi andando, a minha mãe sempre a queixar-se. Recentemente foi, portanto, mais ou menos em abril deste ano, foi diagnosticada com cancro de mama. Portanto, é muito complicado gerir tudo isto. E ver a minha mãe em sofrimento, então, para mim é uma lança no coração todos os dias, a toda a hora. É muito complicado. Um grande inferno que tem sido a nossa vida, é um facto. Além do sofrimento da mãe, Lina enfrenta também a sua própria batalha diária após ter tomado a vacina Moderna. Por volta do dia 20, 21, portanto, um mês e qualquer coisa depois de eu me ter inoculado a vacina, eu dei entrada no hospital sem conseguir andar e com muitas dores mesmo nos membros inferiores, nomeadamente no membro inferior direito. E, portanto, aí sim fui internada com uma embolia pulmonar. Portanto, foi o que me foi detectado e, portanto, efetivamente a coisa já se complicou mesmo muito. E saí do hospital já para além daquilo que eu tinha da embolia pulmonar, saí com aquilo mais tarde, passado um ano e meio mais ou menos, foi-me diagnosticado uma dor neuropática periférica. Ou seja, na altura em que eu fui internada com embolia pulmonar, o sistema neurológico foi subcarregado com a infecção que ocorreu no corpo e, portanto, deu-se a dor neuropática, que é o que me afeta hoje e que me tira a qualidade de vida por completo e mexe com tudo, porque tenho dores absolutamente horríveis. O diagnóstico trouxe respostas, mas também uma dura adaptação. Lina Domingues viu a sua vida a mudar drasticamente e tarefas simples foram transformadas em grandes desafios. Tenho muita dificuldade em conduzir. Já, inclusive, bati com um veículo, exatamente, tive um acidente com um veículo porque não controlei a dor, não controlei a intensidade da dor, lá está. Portanto, no meu dia-a-dia, viver com a dor na intensidade em que ela se põe, não é aquela dor e tal que fica ali, não, uma dor com bastante intensidade, é muito difícil, cria-nos limitações muito complexas. Até o facto de estar a trabalhar na minha secretária, as dores aumentam muito estar sentada, é incrível. Portanto, o estar em pé dói, o estar sentado dói, portanto, é viver constantemente com a dor. É muito limitante, quer a nível de carga psicológica, quer o trabalho todo tem que se tentar ter para controlar essa dor e para controlarmos a nós mesmos, um autocontrole muito grande. Para Lina, aceitar a dose de medicação recomendada pelos médicos significaria abrir mão da autonomia que tenta ainda preservar. Receosa dos efeitos colaterais, mesmo perante a dor intensa, a contabilista resiste à toma da morfina. É uma situação que nós temos de pensar, ou suportamos a dor, que é muita,
e fazemos controlo, tentamos controlar no dia-a-dia, que é muito difícil, desde já digo, muito complexo viver com isto, ou então vamos ceder à medicamentação e não conseguimos ter o nosso dia-a-dia normal. Portanto, o nosso dia-a-dia de pensamento, de ação, era impossível. Eu acho que até os médicos têm alguma paciência pelo facto de eu resistir um pouco. Mas eu também explico qual é a minha atividade profissional e o ponto onde eu não posso ir tão além na medicação. E essas limitações, obviamente, também entendem. Vou-me debater sempre com a classe médica, vai ser sempre um pouco complicado. E é esse choque com a classe médica que a mulher tem vindo a enfrentar. A relação entre os sintomas e a vacinação não deixa de ser um dos desafios ao longo desta batalha. Se existe pressão ou não faço ideia, mas eu acho que a classe médica sempre se debate muito com o facto de isto avançar para uma situação jurídica, ter que depor alguma coisa, eu acho que deve ser extremamente desagradável para eles, portanto, acredito que haja resistência nesse aspecto. Os médicos dão as respostas mais estranhas, dizem que não sabem o porquê, pode ter sucedido, pode ser muita coisa, mas quando se fala desta possibilidade em concreto, dizem que não. Também não justificam porque é que não. Nega-se porque se nega qualquer relação com a aplicação da vacina e o resto é um enorme ponto de interrogação. É isto. É por isso que vamos para o tribunal apurar as responsabilidades. Nos tribunais as coisas não se passam. As coisas podem ser provadas ou não provadas, mas não fica o eterno ponto de interrogação em cima da mesa. Não. É por isso que se vai para o tribunal. Perante as várias perguntas sem resposta, o caso ganhou um novo rumo. Com o apoio do advogado, Lina e a mãe avançam com uma ação contra o Estado para procurar reconhecimento do caso, mas também justiça. Eu tenho acesso, nós temos acesso a um contrato de fornecimento das vacinas, exatamente da Pfizer, 2021, onde diz expressamente no seu artigo 4º que se trata de vacinas experimentais, bem ao contrário do que era divulgado na altura pela comunicação social e pelos políticos, que eram eficazes e seguras. Aliás, não é por acaso que os laboratórios declinaram qualquer responsabilidade própria na administração das vacinas e remeteram para os Estados. Exatamente porque não estavam seguros do produto em termos científicos, não estavam absolutamente seguros. O Investigação CM questionou a empresa farmacêutica Moderna sobre os efeitos adversos, mas até à exibição desta reportagem não obteve qualquer resposta. Na altura da vacinação, foi assinado um termo de responsabilidade. No entanto, o consentimento informado ficou comprometido e isto levanta questões sobre a transparência e a responsabilidade no processo. Porque o próprio Estado, ao dar esse termo de responsabilidade, que é isso mesmo, a pessoa responsabiliza-se, já está, por sua vez, a preparar a sua defesa, que provavelmente irá surgir agora. Não me espantaria nada que agora, com estes primeiros processos, o Estado viesse dizer: não, senhor, olha, os senhores têm aqui o termo de responsabilidade, nós não estamos responsáveis de nada. A vacina foi-nos imposta. Se nós lá fomos tomar porque quisemos, não tanto. Não é? Houve uma imposição social, houve muita envolvência para que a gente fosse tomar as vacinas, não é? Não fomos assim tão... Isto não foi assim tão natural como isso, pelo contrário. Não é? A responsabilidade deve ser apurada. Enquanto a ação é movida contra o Estado, Lina e a mãe continuam a travar uma luta silenciosa. O sofrimento diário, a impotência diante a falta de respostas e a dor de ver a vida transformada dão lugar a uma nova realidade. Realidade esta que não foi escolhida por nenhuma delas. A minha mãe é a minha maior dor no meio disto, sabe? Dela estar na situação em que está. É uma dor muito grande. A minha mãe diz: filha, isto tem sido um inferno após a toma da vacina e nunca mais tive saúde, nunca mais tivemos saúde, porque somos as duas, não é? Na mesma circunstância, e é uma realidade. E conversamos muito as duas sobre isso, sim.
Mas os casos multiplicam-se. Maria do Carmo ficou afetada a nível neurológico e com muitos problemas de pele. Acredita que as patologias devem-se à vacina e descreve ao Investigação CM as mudanças drásticas nas suas rotinas. Agora a Carmo é aquela Carmo que fica em casa, que repete as coisas 500 mil vezes e que está destruído. Não é a mesma Carmo. De todo. Revoltada, sobretudo revoltada. Revoltada porque eu era jovem, muito jovem, quando se deu o 25 de Abril, mas andei sempre ali, em cima, porque queria liberdade, queria que as pessoas se pudessem expressar, tivessem o direito a expressarem-se, a falar. E agora parece com a Covid, acho que nos tiraram esse direito, no que diz respeito às vacinas, tiraram o direito de podermos escolher. E isso revolta-me. Maria do Carmo tem 64 anos, tem várias sequelas que acredita serem consequência da toma da vacina da AstraZeneca. Sequelas neurológicas graves que deixam marcas profundas na vida que nunca mais foi a mesma. Passaram-se 2, 3, 4, 5 meses, 6, 5, aliás, peço desculpa, e um dia eu disse ao meu marido, não aguento mais, eu acho que eu não tenho equilíbrio, eu não consigo olhar diretamente, ainda hoje tenho dificuldade em olhar nos olhos das pessoas para conversar, que era uma coisa que eu gostava de olhar diretamente para os olhos das pessoas quando estava a conversar. Hoje ainda não consigo fazer isso, não tinha equilíbrio, não tinha memória e continuava a achar uma confusão mental, parecia que estava num nevoeiro e parecia que estava acima, num topo, numa coisa alta, numa nuvem. Não tem explicação. O médico de medicina interna, eu falei-lhe na parte neurológica e ele, sim senhora, sim, névoa pós-Covid, é isso mesmo, disse-me ele. E eu disse ao meu marido, olha, tenho mesmo que ir ao hospital, eu não sei o que é que se passa comigo, eu não estou bem. Avançou com uma ressonância cujos resultados denunciaram pontos inflamatórios no cérebro. Além destas sequelas, existem ainda outras patologias que atormentam Maria do Carmo. Eu preocupei-me mais com as mazelas neurológicas porque pensei, meu Deus, será que eu vou ter um AVC, um aneurisma, uma coisa assim? Porque as dermatológicas iam-me aparecendo borbulhas em sítios não visíveis. E então o médico esteve a ver, fez uma biópsia à pele, disse-me que veio o resultado, que era um eritema multiforme. E, segundo ele, os eritemas multiformes surgem por duas causas, têm duas causas, ou por o vírus do herpes estar ativo, ou por alergia medicamentosa. Deu tudo negativo. São problemas que limitam uma vida. A rotina ativa deu lugar a uma realidade marcada por exames, consultas, análises, uma realidade desgastante que interfere não só no bem-estar físico, como também emocional. Eu não tinha nada disto antes da quarta dose da vacina. Eu tinha uma memória espetacular. Eu tenho muita pena porque eu leio um livro, acabo de ler o livro, pôs o livro na estante, amanhã não sei o que é que li, do que é que se tratou o livro. Isto é horrível. Eu tenho duas netas pequenas e tenho pena porque eu tomei conta da mais velha e eu não consigo tomar conta da mais nova. A minha filha, antes de a pôr na creche, pediu-me se eu ficava com a pequenina e eu
Sinto-me muito, muito mal porque não consegui ficar com a minha neta, mas não consigo, para além de o cansaço, são as dores de cabeça, lá está a falta de confiança que tenho. E se eu me esqueço da criança fazer qualquer coisa, e se a criança vai mexer em qualquer coisa e eu não me lembro e acontece-lhe algo mal, isto está sempre na minha cabeça, sempre. Também não nos sentimos capazes de tê-los cá como nós gostaríamos, ter cá, por exemplo, aos fins de semana, virem passar o fim de semana connosco, por isso acaba por ser um bocadinho cansativo para nós. Porque são moços novos, querem brincar, querem correr, e às vezes também não é possível, dado de facto as incapacidades que nós temos neste momento. A mudança abrupta de estilo de vida trouxe muitas inseguranças e não só. Hoje, mais do que nunca, Maria do Carmo apoia-se no marido. Um homem que, como diz, quer ver o copo meio cheio, mas é confrontado diariamente com as dificuldades da mulher. Mas isso, pronto, mexeu um bocado comigo e senti-me assim um bocado até revoltado também, porque antigamente tínhamos uma determinada rotina e vidas em comum que agora de facto não é possível. E tento estar mais em casa possível, ajudo nas tarefas da casa, em tudo, e até em relação ao pai também. Tenho o pai que tem 91 anos, que ela também é cuidadora do pai, mas eu também vou apoiando na medida que é possível. Mas faço isto da melhor vontade e com muito amor, porque de facto a situação é esta. Ele é o meu braço direito, esquerdo, tudo depende muito do meu marido. Mesmo com o apoio de Arlindo, esta é uma mulher que tenta provar e estabelecer a relação entre os sintomas e a vacina, o que tem vindo a ser desafiado pelos profissionais de saúde. Os médicos pura e simplesmente encolhem os ombros e sorriem, não sei porquê. Isto não dá nem vontade de sorrir, nem vontade de encolher os ombros. Isto é um assunto sério que mexe com o dia-a-dia das pessoas. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu tenho isto há 3 anos e meio, mais ou menos. Eu não vou ser a mesma pessoa, nunca mais vou voltar a ter a memória que tinha. Não vou. A parte neurológica, ele disse sim, névoa pós-Covid. Não me disse diretamente. A senhora sofre de névoa pós-Covid derivada da vacina da 4ª dose da AstraZeneca. Não posso dizer isso. E os anteriores, até o neurologista, disse, doutor, eu estive a ler artigos de universidades estrangeiras e falo na névoa pós-Covid. E ele encolheu os ombros e disse: sabe que até uma vacina da gripe pode fazer mal. O único médico que eu encontrei que me parece, mas só tive uma consulta com ele, que me parece mais aberto, foi este médico de medicina interna, que quando eu disse que sofria de névoa pós-Covid, e ele disse-me sim. Quando eu lhe disse, doutor, eu tenho 4 vacinas pendentes, a da gripe, a da Covid, que me estão constantemente a mandar SMS, a da gripe, da Covid, tenho a da pneumonia, que a médica de família achava que eu devia tomar, e tenho a do tétano, e eu tenho medo de tomar qualquer uma delas. E ele olhou para mim e disse: não tomo nenhuma. Não tomo nenhuma. Vamos agora a conhecer no Investigação CM o caso de Adélia Rezende, que sofre hemorragias graves e outras doenças desde que tomou a vacina. A mulher já foi aconselhada por médicos a não tomar mais nenhuma dose da vacina da Covid-19. Houve um dia em que eu liguei ao meu filho e disse: olha, vens cá a casa que eu quero te dizer onde estão as coisas mais valiosas. Porque eu estava tão cansada que achava que eu não me ia conseguir levantar nunca mais.
foi como se o corpo saísse. Foi na segunda vez que tomei a vacina que isso me aconteceu. Eu estava assim, eu estava aqui deitada e eu pensei, eu hoje vou morrer. Adélia Rezende tem 54 anos e desde que tomou a vacina da Pfizer sente que nunca mais foi a mesma. Viu o seu corpo a mudar e o seu bem-estar a ficar condicionado. E o que me magoa mais é achar que isto não tem a ver, percebem? Acharem que, não tem a ver, mas eu sinto que tem. Porque a partir daquele dia eu perdi a minha força anímica. Havia uma Adélia antes e agora há uma Adélia depois. Agora, o sofrimento é diário e a esperança em retomar a vida que tinha parece cada vez mais distante, que se foi desvanecendo à medida que as sequelas tomaram conta de Adélia. Cada dose de vacina que eu tomava desplotava um novo sintoma. O último foram as manchas na pele que eu dei entrada no hospital. Começou pela cara, na cara saiu, mas tenho pelo pescoço, costas, nas entrecoxas. Eu tenho colegas minhas que acharam que eu de repente fiquei hipocondríaca. Mas depois lá está, quando tiro a camisola e lhes mostro as manchas, ficam assustadíssimas, não é? As minhas constipações passaram a ser infecções respiratórias que me levam ao hospital e fiquei com asma. Dores nos ossos, os espasmos musculares eram demasiado fortes, não tinha sequer, não tinha controle, não é? Imagina, estava a ler um livro e de repente o meu braço disparava. Muitas dores nas coxas, muitos espasmos nas coxas, dores de cabeça e um cansaço que me levou. Eu chorava todos os dias porque achava que a minha energia estava-se a desligar. Mas os problemas não ficam por aqui. Adélia sofre ainda graves hemorragias de onde são extraídos coágulos. O Investigação CM questionou a empresa farmacêutica Pfizer, que se limitou a explicar o processo que adotou para monitorizar de perto todos os eventos adversos. Como parte do processo para todas as vacinas autorizadas na Europa, a Agência Europeia de Medicamentos monitoriza e avalia continuamente os relatórios de eventos adversos associados à nossa vacina contra a Covid-19, desde a sua autorização inicial para utilização em dezembro de 2020. A vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 foi administrada a milhares de milhões de pessoas, demonstrou um perfil de segurança favorável em todos os grupos etários e ajudou a proteger contra resultados graves da Covid-19, incluindo hospitalização e morte. Os dias acabam várias vezes no hospital. Adélia Rezende não descarta o alegado nexo de causalidade entre os sintomas e a vacinação. Eu disse, doutor, isto começou a passar-se a partir do momento em que eu tomei a vacina. O que é que lhe diziam? Sabe como é, pode ser uma coincidência, os organismos não reagem todos da mesma forma, isto vai passar. Sim, mas diga-me uma coisa, e se isto passa a algo crónico? Não passa. O facto é que fiquei com bronquiolite, asma, nunca tinha usado bomba na minha vida, nunca tive Covid na altura do Covid, e tive 3 vezes Covid já depois de vacinada, ainda há pouco tempo tive. Pronto, ligava à médica e a minha médica dizia-me, olha, vamos tentando com o Benuron e com o Brufen, porque efetivamente pode ter sido da vacina, vamos esperar mais ou 3 dias. O facto é que já se passaram 4 anos, a minha energia vital não regressou. Neste momento eu continuo com hemorragias muito prolongadas. E agora, desta vez, a médica disse-me, olha, Adélia, vou-lhe receitar, até tenho no plano de vacinação, vai tomar a vacina da gripe, mas não vai tomar a vacina do Covid. E eu perguntei-lhe porquê. E ela disse, porque é melhor a Adélia não tomar a vacina da Covid.
Daí eu fiquei, não é? Ficar a pensar, mas porquê que será melhor eu não tomar, não é? Quando ela está cá para nos melhorar. E tal como aconselhado, Adélia não tomou mais nenhuma dose. Esta é uma posição que não é isolada. Há médicos que levantam sérias preocupações e defendem mesmo a suspensão da vacinação. Apesar dos registros poderem ficar aquém, neste momento as reações adversas por estas injeções constituem-se em número mais do que todas as reações adversas registadas de todas as outras vacinas nos últimos 20 anos. Portanto, isto dá que pensar e seria importante também da saúde de todos nós que se suspendesse este tipo de injeção, este tipo de campanha vacinal que é coerciva, que é agressiva, em que se propagandeia um medicamento. Uma vacina não é uma lata de refrigerante. Entre as várias falhas apontadas ao processo de vacinação, Margarida Oliveira destaca a falta do consentimento informado. Considera que esta foi uma falha que poderia evitar o crescente número de lesados. Se uma pessoa está bem e de repente está mal, é assim para qualquer fármaco, devia ser assim também para este. Qual é a nova variável? O que é que foi de novo introduzido na vida daquela pessoa? Na rotina daquela pessoa, não é? E quando isso acontece, pelo menos isso deverá ser considerado. Não há nenhuma vacina que tenha sido posta no mercado que não tenha sido submetida a sucessivos ensaios clínicos, a uma sequência de avanços e recuos de pelo menos 5 a 10 anos. Portanto, não é insegura, são experimentais. Isso devia ter sido explicado às pessoas. E o consentimento informado devia ter sido, de facto, posto em prática e não foi. E por isso nós agora estamos a assistir ao aparecimento com uma incidência anormal de determinadas entidades clínicas em idades para as quais elas não são, em termos clínicos, comuns, ou agravamentos ou uma incidência anormal em relação àquilo que era antes de um marco, que é o início de uma campanha massiva de vacinação. A médica critica ainda a resistência que é adotada por vários profissionais de saúde em estabelecer o nexo de causalidade entre os sintomas e a vacina, algo que tem vindo a ser testemunhado por vários pacientes e que os faz sentirem-se desacreditados. É importante reconhecer que existem efeitos adversos, que têm que ser devidamente abordados, que têm que separar até se abordar tudo e se perceber exatamente o que é que se passa e qual é a proporção do nexo de causalidade. Tem que se suspender esta campanha de uma vez por todas. E dir-me-á, então, e as pessoas vulneráveis? Há outros caminhos possíveis. E isso tem a ver com uma coisa chamada genericamente educação para a saúde, com o proporcionar às pessoas campanhas de esclarecimento e inclusive formas de lhes reforçar o sistema imunitário. Porque o médico tem que reconhecer que aquela pessoa está com aquele sintoma para poder ir estudar, para poder ir perceber o que é que se passa e para poder ajudar essa pessoa, para perceber, olha, isto está... Poderá ter a ver, poderá não ter a ver com a vacinação, mas está ou não está ao meu alcance, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Não meter a cabeça na areia é um erro. O Investigação CM fez ainda um pedido de esclarecimentos ao Ministério da Saúde, que encaminhou o contacto para o Infarmed. Até à estreia desta reportagem, não houve qualquer resposta. E a procura por soluções, justiça e, acima de tudo, apoio aos lesados continua. A mesma vacinação que foi amplamente adotada como uma solução eficaz para travar a pandemia foi a mesma vacinação que paralisou vidas, causando graves e irreversíveis sequelas. Chega ao fim este Investigação CM, já sabe, se tiver algum caso ou denúncia, envie-nos um e-mail para investigacm@cmjornal.pt. Nós vamos investigar.
Já a seguir, a melhor informação desportiva aqui na